Obrigado. Introdução ao NoSQL com Felipe Vieira. Felipe Vieira é consultor de tecnologia. Recentemente coordenou uma equipe de desenvolvimento da Bullbox, uma empresa de tecnologia para publicidade. Trabalhou com Ruby e Python. Antes disso, desenvolveu um portal de games, uma rede social de imobiliárias e um produto Interled em 2008. Eu acho que eu prefiro ficar com a mão livre. Deixa eu deixar isso aqui. Funcionou? Não. Você não vai rolar? Legal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de NoSQL. E acho que são essas perguntas, né? Como que... Eu acho que o público aqui não é tão técnico, eu vou evitar de mostrar código, mas entender qual é o motivo que você vai fugir do SQL e vai ir para uma tecnologia que a gente chama de NoSQL. Então, como, quando e por que utilizar NoSQL, tá bom? Pode passar um slide. Antes disso, a gente vai fazer uma... Quem daqui conhece o Bitbucket? Então, Bitbucket é um site de LS de apoio ao movimento... Não. Todo mundo com a camisa, né? Bitbucket é um repositório de código distribuído online. Então, é onde a gente guarda os dados, os códigos das aplicações. Então, vocês estão com essa camisa, tá? Pode ficar sossegado. E eu fiquei muito feliz ontem de ver essa camisa, porque eu voltei de uma viagem e não tinha roupa nenhuma para vir fazer a apresentação. Eu falei, nossa, é a salvação da minha vida. E também é bom, é um pouquinho mais informal, né? Porque é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem foi que disse que o terno é a roupa mais adequada para toda a ocasião? Quem foi que disse que a metodologia que eu uso é a mais ágil ou a melhor para o desenvolvimento? Quem foi que disse que, sei lá, a religião que eu pratico é a melhor para a humanidade? Quem foi que disse que o SQL é a melhor solução para persistir o dado? Pode passar, Dona. Então é isso. Não há silver bullet, não tem uma solução para tudo que a gente for fazer. E o SQL tem por muitos anos sido a solução para persistir o dado e ninguém questiona isso há muito tempo. Então, pode passar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre esse império do SQL que vem acabando com esses termos. Na verdade, falar de NoSQL é uma coisa um pouco estranha, né? Tem muita gente que acha que... Você entende alguma coisa de SQL? Não, então pode colocar aí, experiência com NoSQL. Não é isso também. NoSQL, pode passar o próximo slide. Não apenas SQL. Existem outras soluções para persistir os dados. Então, NoSQL é um termo que hoje está muito em moda, mas que há muito tempo já existem outras soluções. Por exemplo, a maioria de vocês já usam NoSQL. Pode falar isso quando alguém perguntar. Vocês usam Zope? É um NoSQL. Então, hoje em dia esse termo está mais difundido porque as pessoas talvez conseguiram fazer um marketing um pouco melhor de quando não usar muito o SQL. Talvez seja uma questão própria de marketing mesmo, né? De ter conseguido cunhar o termo que foi vendido e que o mercado aceitou. Vai, próximo, pode passar. Então essa é a pergunta, né? Por que todo mundo está falando tanto de NoSQL? Então, algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, há muitas alternativas no SQL hoje não excluem o SQL. Aí o pessoal fica mais tranquilo, fala, beleza, eu posso continuar tendo meu banco SQL e vou utilizar para alguns problemas, alguns nichos, uma tecnologia que seja um NoSQL. Ou então, também vale a pena pensar que a gente está trabalhando cada vez com mais e mais dados. Não se fala mais, né? Nem terabytes. Então você vai para Facebook, Google é petabytes. Imagine fazer um select com join, numa tabela com milhões e milhões de registros.
Não tem como, né? A informação, ela está em servidores diferentes, mas está tudo conectado. Twitter, Facebook, o seu e-mail, sua conta, está tudo na rede. A gente não precisa de muita agilidade para referenciar todo esse tipo de informação. E também os dados são semi-estruturados. O dado dos problemas não é fixo. Então a gente precisa ter mais agilidade com esses dados. E como que eu disse, marketing. O importante é a gente ter o discernimento para decidir qual que é o problema que o SQL pode resolver, que deve resolver, e qual que é o problema que o SQL não deve resolver. É simples assim, né? Uma outra coisa também, é importante falar de NoSQL, é muito difícil comparar NoSQL. Tem o Luciano Ramalho, que é uma pessoa que fala muito sobre Python, tem uma frase dele que ele fala NoSQL é igual falar no car. O que é no car? No car é qualquer coisa que não seja carro, é bicicleta, trator, uma... Ah, não está pegando direito? Eu preferia fazer só na voz, mas tem que gravar, né? Então, o NoSQL é difícil você comparar. É no car, é uma bicicleta, não é um carro. Um trator não é um carro. Como que você vai comparar um trator com uma moto? Então, tem que tomar cuidado para entender que a gente está pisando em um terreno onde cada solução é apropriada para resolver um determinado problema. Não funcionou não, né? Tudo bem, a gente vai passando um a um aí. Beleza. Então, tem outra questão também. SGBDs comuns não escalam. Quem já teve que escalar um SGBD comum sabe da dificuldade que é. E tem algumas maneiras, assim, basicamente duas maneiras de escalar. Talvez a gente encontre alguns outros termos. Mas você pode escalar verticalmente, que é comprar mais tecnologia. Vou pôr uma memória melhor, vou colocar um disco que seja mais rápido, ou eu vou comprar CPU com mais cores. Isso tudo é a solução geralmente mais simples para você resolver seu problema de escalabilidade. Quando que isso pode ser resolvido. Só que você fica dependente, você fica preso à tecnologia que tem disponível. Hoje em dia... Antigamente você não podia ter um servidor com 30 GB de memória. Hoje você já pode, hoje isso é possível. E não é nem tão caro hoje em dia. Mas é uma solução cara. Tem quando você precisa estar no extremo, para baixo, é uma solução cara. Então vamos ver se isso funciona. Acho que não vai funcionar, né? Sim. Beleza. A outra possibilidade é a gente clonar todos eles. Colocar um monte de servidor para resolver o mesmo problema. Também é uma solução. É uma solução que faz com que você não dependa mais de tecnologia. Só que você começa a cair no problema de separar o dado. O dado não está mais em uma máquina, você quebra o relacionamento. Como que você vai fazer uma consulta que precisa pegar um dado que está em dois servidores diferentes? Aí você quebra o que o SGBD tem de melhor, que é o relacionamento, que é o join. Você não consegue fazer. Ou então, você tem a opção de separar esses dados de maneira funcional. Como que faz aparecer aquele negócio aqui? Deixa eu ver. Como que é para aparecer a bolinha? Não está em laser. Mas é o que a gente chama de escalar functional scaling, que seria você separar dados que resolvem um problema em servidores diferentes, mas não separar propriamente o mesmo tipo de dado em diversos servidores. Isso é uma maneira que você tem de conseguir manter o relacionamento, mas nem sempre é solução. Às vezes, aquele dado é muito grande para ficar em um servidor apenas. É uma solução mais flexível, mas também um pouco mais complexa. Você precisa, como desenvolvedor, decidir como que você vai capturar o dado, para que servidor eu vou pegar agora. Isso é uma coisa que fica facilmente muito complexa, se a gente não fizer uma boa arquitetura. Bem, pode passar. Beleza. E outra, o esquema de dados não é flexível. Isso devia ser possível. O nosso dado na vida real ele não é fixo. Ele tem informações diferentes. Eu tive uma conversa com o Jean num café sobre isso, que é os dados não tem 5 colunas. Às vezes você precisa de uma coluna a mais. Você tem que fazer uma migração no banco de dados para colocar uma coluna que vai ficar cheio de null, porque só vai ser importante aquilo, sei lá, por exemplo, né, em uma atividade que você vai fazer. E isso deveria deixar a gente muito puto mesmo. A estrutura da tabela é pré-definida. E o nosso problema não é pré-definido. A gente está mudando. Por isso que a gente fala tanto de metodologia ágil. Porque isso é um reflexo do nosso dia a dia. As coisas mudam e a gente tem dificuldade para alterar a nossa arquitetura e nosso esquema hoje em dia. Então, é sobre isso que o NoSQL fala também e defende, além da escalabilidade, mais agilidade do dado. O dado pode ficar diferente, pode voltar e você vai ter menos problemas para
para gerir uma infraestrutura que tenha que mudar muitos dados. Pode passar. E beleza, agora eu vou falar um pouco de teorema, mas que é importante para a gente entender quantas pessoas daqui são, por exemplo, trabalham com tecnologia, mesmo que não seja codificando, mas com gerência também. Olha, agora já aumentou bastante o número. Isso é importante saber não só para o desenvolvedor, mas para quem gerencia uma equipe. Porque a decisão, muitas vezes é dada para o desenvolvedor, é uma decisão de negócio. Se o seu dado tem que ser acessado de maneira rápida, o programador pode muito bem, achando a dificuldade, falar que isso não é importante. Mas a pessoa que está afim, que sabe onde o produto tem que ir, deve chegar, tem que decidir o que é importante. Se o dado tem que estar rápido, se o dado tem que estar sempre consistente, se o dado pode perder um pouco de consistência para ganhar a disponibilidade que você precisa. Então, é isso que esse teorema fala, esse CAP. Ele fala que você pode escolher duas opções e você pode se comprometer com a última. Assim você vai conseguir escalar o seu dado. Então você pode falar assim, eu prefiro consistência e availability dos dados, eu não sei como traduzir isso, disponibilidade, eu já falei até. Eu vou explicar um pouquinho cada um que é melhor, a gente estava no plano fazer isso, eu esqueci. Consistência. A consistência é você ter certeza que o dado que você colocou no banco de dados ou no seu servidor é aquele para todo mundo. Então eu falei lá que eu tenho apenas uma unidade do livro. Todo mundo que for acessar o meu site vai entender que aquele livro só tem uma unidade e que eu só posso vender para uma pessoa. Disponibilidade, que é o segundo item, é se eu consigo ler o dado. Às vezes, por um problema de performance, você tem tantas requisições que você não consegue mais ler o dado e aí você é o pior dos mundos. Você não consegue obter o dado. Pelo número de requisições. E outra é tolerância à falha, a partições. Você dividir os seus dados em diversos servidores. E se um servidor cair? A sua aplicação pode ficar toda fora? Ou a sua aplicação pode tolerar esse tipo de erro? Então, é basicamente isso que essa sigla, esse teorema propõe, né? Que a gente escolha 2 deles que a gente vai garantir e se comprometa com um deles. Isso é fundamental para você escalar um sistema de dados com muitos acessos. Você tem que saber escolher junto com o seu desenvolvedor o que é importante para o seu negócio. Então, aí já não depende se você é desenvolvedor ou não. Então, por exemplo, quando a gente fala de disponibilidade e dados consistentes, a gente está falando dos SGBDs normais. Esse SGBD, você coloca o dado lá, está comitado aquela transação, todo mundo vai ver a mesma coisa. E a disponibilidade, você faz uma consulta, pode demorar, aquela consulta vai retornar um dia, pelo menos é o que se espera. Por exemplo, agora a gente está começando a fazer muitos sharings do banco de dados relacional e a gente começa a perder disponibilidade quando o servidor cai. Por exemplo, um SGBD não é capaz de se recuperar dessa falha. Ou então, por exemplo, se a gente combinar disponibilidade com tolerância à falha, a gente está falando de NoSQL, que a gente pode dividir em diversos servidores diferentes que vão tratar, se um servidor cair, vão eleger um outro servidor como o servidor central, por exemplo. Então tem toda essa inteligência para decidir. Ou, por exemplo, consistência e tolerância à falha. Então é um dado que, se você não conseguir ler, não tem problema, desde que a informação que esteja lá esteja íntegra. Aonde que isso é importante? Informação bancária. Não importa se eu não consigo ler o meu saldo agora. O importante é que esteja sempre consistente. Se cair um servidor, eu não vou perder nenhum dinheiro que estava na minha conta. Mas ele pode não estar disponível em alguns momentos. A questão aqui não é que você vai escolher 2 e que se ferre o outro. É que você vai se comprometer a resolver o outro. E, geralmente, em pouquíssimos casos, que você não vai ter os 3 com qualidade. Mas é preciso pensar nisso. Pode passar, não, fora comigo. Beleza. Outro teorema que o pessoal fala bastante. Quando você conversar sobre NoSQL, vocês vão ouvir essas coisas. Essa brincadeira, né, de ACID versus Base. O ACID é o que o SGBD normal propõe. É muito formal, né? Assim, dado atômico. Colocou fez um insert no banco de dados, aquele dado vai estar inserido lá. Em uma única... Ou tudo funciona, ou dá rollback na transação. Esse é um exemplo. O segundo, consistência. Que é exatamente o que eu falei agora. Se uma transação foi comitada, ela não tem falha. Se falhar, volta tudo que estava fazendo.
A segunda é isolado. Se você está mexendo em um dado, apenas você está mexendo naquele dado. Não tem como duas pessoas comprar um livro ao mesmo tempo, fazer uma conta ao mesmo tempo. E durable, quer dizer, os dados vão estar lá. Se cair o servidor e você tiver que voltar, os dados vão estar lá recuperados. Quando você está falando sobre NoSQL, você não está mais olhando tanto para esses itens, você está falando para esses últimos. Basically available, quer dizer, os dados vão estar sempre que possível disponíveis. Soft state, mais flexibilidade nos dados. E eventually consistent, que quer dizer, os dados vão estar consistentes, sei lá, de segundo em segundo vai fazer um backup desses dados. Não é sempre que você não pode perder o dado por nada. Exemplo disso é um servidor de cache. Se você perder um cache, você vai lá e computa de novo aquele resultado. Então, e essas soluções muitas vezes têm sido feitas com SQL, sendo que você pode ir para uma solução que vai ser mais barata, mais simples e evitar muita complexidade para você. Vamos para o próximo. Nossa, preciso de uma água aqui. Beleza. NoSQL. O que eu vou escolher? Tem muitos, como eu falei. A gente está falando de NoSQL, a gente não está falando de um produto específico. A gente está falando de diversas soluções tecnológicas para resolver um problema sem ser o SQL. Então, você vai encontrar SQLs que vão ser key value, que é assim, determinado, eu crio uma chave para pegar esse objeto e adquiro a informação que ele tem lá. Quando você pensar em key value, pense JSON, XML. Então, você pega, a partir de uma chave, você recupera um dicionário de dados que tem informação para você fazer algum processamento. Você pode ter os big tables, que são NoSQLs de colunas, mas que podem não ter uma coluna eventualmente. Então, é muito mais parecido com o SGBD normal, nesse caso. Você tem banco de dados orientado a documento, então onde você pode ir lá guardar um PDF, um XML, obrigado. Um XML, um JSON também, um TXT. Você guarda um documento e consegue fazer busca por esses documentos também. Consegue, inclusive, fazer queries nesses documentos, mesmo sem ser utilizando o SQL. E você tem um exemplo que é muito fácil da gente ver que é um absurdo a gente usar às vezes SQL, é o problema de grafos. Quando que você tem, por exemplo, o Twitter, que o mais importante é a relação que você tem com o outro. Isso até o Shiru aqui disse na apresentação dele. Então, você sempre que falar NoSQL, você vai ter que conseguir entender junto com o desenvolvedor que você está trabalhando também, ou com seus colegas, se você é desenvolvedor, qual que é o melhor para utilizar nesse momento. Qual que a gente vai usar? Qual que é o problema? Aonde a gente vai ter facilidade se a gente escolher a tecnologia certa. Pode passar. Eu prefiro... Então, aqui a gente tem diversas opções para eles. Cassandra, MongoDB, Redis, CouchDB, Neo4j, Riak, e entre outros. Aqui eu coloquei assim uma das figuras que eu achei com alguns. Aqui estão os mais falados, pelo menos. Estão nesse slide. E agora a gente vai falar um pouquinho. Eu não quis cometer o erro de entrar em detalhes técnicos de cada um dele. Eu prefiro que isso aqui seja uma coisa introdutória, que vocês saibam quando utilizar, sabe, quais são os elementos que vocês precisam ter para fazer uma decisão de escolha para usar NoSQL. Eu acho isso mais importante do que eu chegar aqui e apresentar para vocês 3 tecnologias e que vocês não vão saber quando decidir qual delas utilizar. Então, a gente vai falar sobre uma coisa que eu estudando para montar a palestra, achei muito interessante. A gente fala muito sobre design patterns, que são soluções específicas. A gente vai falar de anti-patterns agora, que é quando a gente usa o SQL errado. Quando que a gente está fazendo caca? Quando a gente está utilizando uma furadeira para abrir uma garrafa de vinho. A gente faz isso, muitas vezes a gente não sabe. Então, é assim que a gente vai seguir os próximos slides. O que a gente faz de errado com SQL. Anti-patterns. Beleza. Primeiro, vocês conhecem a tabela árvore? Tabela árvore é aquela tabela onde você tem um ID que sempre referencia um outro registro da tabela. É a tabela árvore. Isso aí fica muito grande, né? É uma loucura. Então, eu preciso ler um pouco agora porque isso aqui é novo. Então, são tabelas que contêm, por exemplo, é o produto do Sérgio Campos, que é o problema de discussão de e-mail, de thread. Você tem uma mensagem que é resposta da outra mensagem, e você precisa colocar isso no SQL. Obviamente
Isso daí é uma árvore. Depois você tem que fazer um algoritmo de árvore para conseguir ler essas informações. Onde você está se metendo? Sendo que já tem solução pronta para isso. Redes sociais, Twitter, Facebook, etc. Um tweet referencia geralmente uma outra pessoa. Então isso daí é uma coisa que você não deveria resolver com SQL. Não deveria ser comum você resolver com SQL isso daí. Geralmente, o desenvolvedor elabora o próprio algoritmo para trabalhar com essa árvore. É um algoritmo de decisão de árvore binária, que já tem um monte feito. Quer dizer, você começa a colocar um monte de complexidade na sua aplicação que você não precisa. É aí que vem os bugs, começam os bugs. Então, todo mundo aqui já fez uma tabela árvore. O problema é quando ela toma o Morari está rindo que já conhece bastante. O problema é quando isso toma uma dimensão muito grande e começa a ser um estorvo para a sua aplicação. Outro anti-pattern. Aqui vamos falar sobre soluções para fazer isso, né? Oh, meu Deus do céu. Isso. Por exemplo, tem o Neo4j, é uma solução que vai trabalhar muito bem com grafos. MongoDB é uma solução que vai trabalhar muito bem também com isso, com os documentos. Se você pensar que cada e-mail é um documento, cada thread é um documento pode conter diversas mensagens dentro dele. É muito mais simples do que você pensar em formas normal, coisa que vai restringir você. Esse é o problema. O problema é quando a forma normal é mais importante que o bom senso. E aí, aí você se perdeu. Quando que o bom senso diz que melhora uma coisa, mas você respeita uma forma normal que te enrijece, que deixa sua aplicação mais lenta, alguma coisa está errada. Então, vale a pena estudar para a tabela árvore, para evitar tabelas árvores. Essas duas, com certeza tem mais soluções que você pode utilizar com isso. Tabela dinâmica. Cara, isso aqui é o máximo quando você pega uma aplicação com tabela dinâmica. Eu estou fazendo uma agora. E para evitar, às vezes, tabelas que tenha muitas colunas, o pessoal começa a fazer tabelas dinâmicas. Você precisa de mais informação? Cria uma nova tabela. Mas separa, põe uma nova tabela. Então, às vezes ninguém se depara com o absurdo que é. Você, por exemplo, vamos pensar num problema de mapear um livro. Um livro que tem, por exemplo, 5 assuntos e 3 autores. Você vai pegar, fazer uma tabela para o livro, certo? E aí também precisa de uma tabela para autores e uma tabela para assuntos. Põe um registro na tabela de livro, põe 3 registros na tabela de autores e 5 na tabela de assunto. 5 tuplas na vida real é um livro. Então, a gente não se depara que às vezes isso é um absurdo. Obviamente, em casos que precisa que essa informação seja completamente respeitada, até que vale a pena. Mas, em muitos casos, essa informação não deveria ser levada com tanta restrição para a aplicação. E, mais uma vez, tem esse AV Model, que é uma coisa que eu estou fazendo agora, que é entidade, atributo, valor. Então, você precisa de uma nova coluna, uma nova entidade que pode ter um atributo. É um lamaçal de sopa de letrinhas que dificulta muito para que um novo desenvolvedor dê continuidade para a aplicação. Então, tabela dinâmica. Tabela dinâmica está falando que você quer um banco de dados que seja mais flexível, onde uma tupla pode ter uma tabela e outra não. Imagine um livro que não tem assuntos, ele precisa ter um null lá. A gente pode pensar que em N problemas onde a tabela ser dinâmica facilitaria o nosso dia a dia. E para isso, quando que você se depara com essa solução, você tem o CouchDB, tem o MongoDB, que vão prover para você um esquema muito mais flexível para se trabalhar. Aqui eu já nem estou falando mais de escalabilidade, estou falando de usar só a ferramenta correta. Eles, além de prover uma flexibilidade maior, vão prover assim, N possibilidades de replicação, master slave, e de manter em diversos servidores, que vai ser muito mais simples do que, às vezes, manter isso com um SGBD normal. Tabela cache. Cara, tabela cache. Quem nunca implementou uma, né? A gente tem que pensar que toda vez que a gente implementa uma tabela cache, um gatinho morre esfaqueado no lugar do mundo. Toda vez. Toda vez que você implementa uma tabela cache, um gatinho morre na Terra. Por sua culpa. Porque você implementou uma tabela cache. Então, geralmente, key value. Key value não tem relacionamento, porque você está usando o SGBD. É assim, chave e valor, é cache. Eu quero o resultado
do processamento dessa aqui, me dá o valor desses resultados. Não tem nem relacionamento e a gente nem às vezes se pergunta, sai lá fazendo no MySQL mesmo, ou no Postgres. Fazendo tabela cache, menos um gatinho no mundo. Quem inspira os registros é uma pergunta que nunca ninguém me responde direito, né? Porque você vai lá, colocando no cache, no cache, no cache, tem gente que fala assim, não, eu fiz um script que vai diariamente remover... Eu já fiz isso, por isso que eu tô rindo. Eu fiz um script que vai diariamente remover os registros expirados. Tá bom, é uma solução. E é uma solução pior do que a própria view que o banco te deixa você fazer. Você pode, mas essa tabela vai ter uma view que vai ficar em disco mesmo. Fazer uma tabela cache geralmente é uma solução pior do que essa. Bom, nem precisava, mas o que você vai usar para fazer cache? Main cache, Redis, vai ajudar você a ter uma arquitetura de chave e valor. Mais uma. Isso, tabela fila, cara. Essa tabela é a mais engraçada de se ver, né? Você precisa de uma fila, você precisa colocar alguns dados no primeiro elemento, pegar os últimos, vai mandar mensagem para alguém. É uma fila. Você vai lá e faz isso numa tabela, ao invés de usar um NoSQL. Por exemplo, o problema de mensagens, né? Você implementa o seu pop push, ótimo, mas e se você precisa reordenar isso daí? Ah, então você precisa também implementar o ID lá, não dá para usar o incremental, porque você não pode reordenar. Então é complicado, né? Sem comentários. Tabela fila sem comentários, cara. Vários gatos que morrem quando você implementa ela. O que você vai usar quando você precisar de uma tabela fila? Mais uma vez, Redis. Tem até soluções em cima do próprio Redis que vão fazer a fila ser uma coisa de colocar na fila e retirar da fila. Olha que simplicidade. Você não precisa pensar em expiração, você não precisa pensar em reordenar. Você tem duas funções. Insere na fila e pega o próximo elemento da fila. Pô, é muito mais simples. Né? A gente está fazendo errado muitas vezes. Tabela log. Você precisa fazer log de dados. Cada log é um registro na tabela. Beleza. Quando a gente está falando de gigabytes, beleza até. Eu já implementei log de tabela também. Log de tabela. Tabela de log, sei lá como eu coloquei. Só que quando isso foi para terabytes, não resolveu. Nada. Está muito longe do microfone. Quando isso vai para terabytes, ferrou. Imagina o Facebook, o Google, que são petabytes. Aí ferrou mesmo. Não é solução. É a solução errada, né? Então, geralmente o que você tem que fazer é o mesmo script, que vai fazer um dump das informações do log e fazer um truncate diário dessa tabela. Porque nem delete dá para fazer, dependendo dos dados. E se você imagina no script que você precisa para sumarizar essas informações, você fica mais louco ainda, porque informação de log é muita informação. Não tem como você fazer um group by nessas informações quando você está falando em terabytes ou até em gigabytes mesmo. Fica lento. Web é resposta em milissegundos. Você quer acessar uma página e bum, a página está lá, vai para outra página, tem informação. Ninguém quer esperar 10 segundos para ver uma página web. Se você acha que isso tem que fazer, você tem que rever seus pensamentos, porque o web, a gente pressupõe que você vai navegando, que seja fluido. Né? Então, esse tipo de group by que demora 10 segundos, geralmente tem que ser revisto. Geralmente está usando, às vezes, alguma solução errada ou uma arquitetura feita errada mesmo. E também tem o problema do log também, esse script para sumarizar informações. A melhor maneira de resolver isso, geralmente, é com MapReduce, que é uma coisa que também se ouve falar muito, que até cai um pouco na parte de NoSQL, que é uma das soluções. Então, você pode usar o Cassandra, que é uma solução de NoSQL boa para trabalhar com Big Table, que a gente chama. O Riak, o próprio Hadoop, que é específico para fazer MapReduce. Você tem muita informação e precisa transformar essas informações em informações pequenas. Pode usar essa solução também. Vamos lá. Está acabando. Acho que acabou. Por fim, essa é a mesma frase, mas tem frase que precisa ser redita. É lugar comum. Não tem silver bullet. SQL não é a solução para tudo. Ao mesmo tempo, o SQL ainda deve ser utilizado para algumas soluções. Quando você precisa de relacionamento, você está no lugar certo. Agora, a gente precisa ter um pouco mais de pausa, de investigar se o que a gente está propondo é realmente a melhor solução para o problema. ACID, BASIC, CAP, todas essas siglas são decisões de negócio, não são decisões de desenvolvedor. A Amazon não quer saber se é difícil para o desenvolvedor resolver o problema de escalabilidade dele.
O que ele precisa saber é, eu vou me comprometer com qual dado? Com a consistência, com a disponibilidade, ou não vou ter tolerância à falha como eu quero ter? Esse tipo de decisão deve ser elevada para um patamar acima, às vezes. Por isso que é importante que todo mundo saiba, né? Ou pelo menos tenha noção do que procurar na internet quando a gente fala de NoSQL. E a ferramenta certa envolve trabalhar com um novo. Isso que é difícil, né? Por isso que é tão difícil. Os seus desenvolvedores, você, desenvolvedor, está disposto a reaprender? Porque o que eu estou falando aqui não vai ser verdade daqui a um mês e você vai ter que aprender de novo, de novo, de novo. Muitas vezes, uma imagem que eu também gosto de falar é que essas soluções de software, dá para a gente pensar como uma rádio mesmo. Nem sempre a melhor solução, a melhor música, é a mais tocada, porque não é a mais popular. O Zope, por exemplo, eu não conheço o Zope, mas trabalha sem ser no SQL há muito tempo, mas só 10 pessoas, modo de dizer, utilizam ele. É muito menos do que você pensar um MySQL. A melhor solução não é a melhor música. A melhor música não vai ser a mais tocada no rádio, então a gente precisa estar observando feeds de notícia para ver o que está chegando de novo. Nem todas as soluções que foi apresentada aqui vão vingar realmente no mercado, apesar que as que eu coloquei são as que já deram certo, já se provaram em produção. Twitter, Foursquare, todas utilizam de alguma forma NoSQL, dependem de NoSQL hoje. Empresas assim, com muita grana envolvida já dependem de NoSQL, já é um lugar seguro para a gente pensar nos nossos produtos. E diga não aos anti-partners. Lembra do gatinho, cara. Toda vez que você faz uma coisa errada, um gatinho morre na terra e a culpa é sua. E é isso, gente. Eu espero que isso tenha servido para pelo menos elucidar um pouco essa dúvida e também tirar um pouco essa questão de que NoSQL é uma coisa muito nova, muito complexa, que eu não sou capaz. Não, é muito simples, geralmente é a solução correta e a gente tem que estar um pouco mais aberto para estudar essas soluções e conseguir, sei lá, não passar pelos problemas que a gente vem passando por muito tempo, tomando as decisões erradas. Obrigado, gente. Valeu. Se tiverem dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Valendo uma pipoquinha italiana. Eu ando flertando com NoSQL há bastante tempo, principalmente com CouchDB. Só que nós somos tímidos e não nos aproximamos ainda. Na verdade, é porque o tempo que eu levaria para ver o CouchDB é sempre maior do que eu fazer um desses anti-patterns aí. Mas a minha pergunta não tem muito a ver com NoSQL, mas com Bitbucket. Tu falaste que ele é um repositório de código compartilhado. Tu falaste que desenvolve em Hub. O que ele tem em comum, ou não tem nada em comum, com o GitHub? É muito parecido. É uma solução... você tem que escolher sempre entre o GitHub ou o Bitbucket, por exemplo. As mesmas features que você tem no GitHub, geralmente você tem no Bitbucket. Você fez um projeto, uma aplicação, o seu código está hosteado no Bitbucket. Além do código estar hosteado usando Mercurial ou... Qual que é o outro que acabou de entrar? O Git, exato. O Mercurial ou o Git, você vai ter uma wiki. Tem uma parte do site que você pode guardar os tickets de erros da sua aplicação. Tem maneira de colaborar, isso para o mundo é uma boa ferramenta. Então, essa é a diferença entre o GitHub e o Bitbucket. Eu acho que poucas diferenças no suporte a qual repositório que eles dão, uma ferramenta que usa para o mesmo repositório de ticket. Isso, o Bitbucket é feito em Python, Django, né? Boa. Ruby. É isso aí. Tudo bem? Fazer uma pergunta de leigo. O evento aqui é voltado para casas legislativas e acredito que 90% delas sejam pequenas e médias. Uhum. Né? E o que você acha, a partir de que momento os administradores dessa casa passem a se preocupar com isso que você falou agora? Tá. Quando comecei a fazer a apresentação, eu fui muito para o lado da escalabilidade e pensando realmente no tamanho, eu entendi que não era o melhor caminho para defender a parte do NoSQL.
Então, eu acho que é uma questão mais de você evitar criar um código complexo para uma solução que não é a correta. Então, por exemplo, se você precisa resolver precisa de um questionário, você vai fazer um questionário que vai ser dinâmico. Como que você vai mapear isso no banco de dados relacional? Será que não é melhor utilizar o MongoDB, que tem o esquema flexível, onde você pode adicionar perguntas tranquilamente, sem ter que fazer uma migração no banco de dados? Então, eu acho que é mais importante para quem não tem problema de escalabilidade, focar, usar a ferramenta correta para resolver um determinado problema. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Isso, vocês vão se preocupar em utilizar no SQL quando vocês identificarem que um SGBD normal não parece a melhor solução para aquele problema. Vai ser mais complexo? Vai ter que implementar muita coisa que não é o que você quer resolver? Verifica se não tem uma tecnologia que já faça isso. Conversa com alguém que trabalha mais com desenvolvimento. Geralmente uma pessoa vai, em uma conversa, vai te falar, ó, observa esses dois sites aqui que vão ter tecnologias para resolver um problema de mensagens, por exemplo. Na maioria do perfil das casas que eu te falei agora, você acha que o MySQL dá conta do recado? Olha, a maioria dos problemas que o NoSQL resolve, vocês não têm. Isso pode que é problema de escalabilidade. Esses problemas de decisão de solução, provavelmente vocês não têm muito também, eu imagino. Pelo que eu conheço do SPL, não existem muito. Mas, se vocês tiverem que desenvolver um anti-partner, pode ir para uma solução. Uma coisa que você falou que é muito importante é, o tempo que eu vou demorar para aprender é muito maior do que eu resolver o problema do MySQL. Beleza, mas é aí que você vai desenvolver o maior elefante branco da sua aplicação, que vai dar bug, que vai deixar o usuário descontente porque não funciona. Então, às vezes, a gente tem o mais simples, geralmente, não é o mais rápido, né? O mais... É diferente você falar do simples e do simplista. Fazendo uma MySQL, geralmente, é a solução mais simplista. Não é, de longe, a solução mais simples e nem a mais rápida. E nem muito menos eficiente. Então, é uma questão de, às vezes, fazer o certo mesmo. E aprender é uma coisa que para um desenvolvedor, isso tem que estar na rotina dele. Né? Por exemplo, eu conheço desenvolvedores que se propõem a aprender uma linguagem nova a cada semestre. Independente se vai dar certo ou não a linguagem. Então, assim, essa renovação, se ela não acontecer, uma hora você vai sentir na pele não ter, aprendido e feito a solução correta com a tecnologia que tem. Okay. E eu espero que SPL, vocês tenham problema de escalabilidade. O problema de escalabilidade é sinônimo de sucesso. Quem não tem problema de escalabilidade, quem tem problema de escalabilidade, geralmente tem pessoa querendo ver o conteúdo, tem pessoas querendo acessar, então vão pensar que vamos ter problema de escalabilidade sim, senhor, entendeu? Eu espero que as casas legislativas sejam muito acessadas, que vocês tenham que fazer cache, que vocês não façam mais em tabela, lembrem dos gatos. Penso tudo isso, entendeu? Eu espero que vocês tenham esses problemas. Ok, obrigado. Obrigado. Pegando pela parte prática, pessoal, a gente trabalha com banco NoSQL desde muito tempo atrás com Zope, né? Por exemplo, no portal de vocês, quem está usando o portal modelo, quando você vai em uma pasta do portal e diz que naquela pasta eu quero uma outra view, uma outra visão, eu quero enxergar, por exemplo, tem uma pasta com imagens, eu quero enxergar aquela pasta com um álbum de fotos, essa visão é simplesmente um novo atributo que a pasta recebe em tempo de execução, ou seja, ela tem lá seus vários atributos. Se vocês entrarem via ZMI naquela pasta e derem uma olhada na aba Properties, você vai ver uma nova propriedade que foi criada dinamicamente naquele momento que você setou aquela visão. E aquela propriedade tem o identificador do template da view, que é daquela visão de álbum de fotos. Então, aí está um exemplo que, se você for implementar esse mecanismo em banco relacional, você vai ter que criar uma nova tabela para fazer isso. E lá no portal você simplesmente programou, você não fez nada. Não fez nada em banco. Você simplesmente programou que quando o usuário escolher uma nova view, vai lá e cria uma nova propriedade dinamicamente naquele lugar. Tá? Isso facilita muito. São 3 linhas de código, em vez de você ter que fazer várias linhas e uma tabela e um monte de outras coisas. A solução disso, usando o SGBD normal, você vai ter que fazer uma migração, o seu site vai ficar fora até você concluir essa migração, espero que tenha poucos dados.
vai ter uma tabela onde 90% dos dados daquela tabela vai ser nulo, porque só precisa disso em uma exceção. E se você renomear isso daí, você tem que fazer outra migração. Não é tão simples assim fazer de volta. Então, tá vendo? Isso é uma coisa que vocês já utilizam, que é desencano do SQL. O problema do SQL é que ele não é discutido. Esse é o problema do SQL. Se ele houvesse sido discutido muitas vezes antes, a gente não estaria fazendo tantos anti-partners assim. E isso também é um sinal, gente, do respeito que a gente tem que ter pelo SQL. Que não é qualquer solução tecnológica que dura tanto tempo assim. Resolveu, a maioria dos problemas resolveu. Hoje em dia já não está dando conta de tudo. E a gente está discutindo isso daí. Então é uma evolução natural da tecnologia, que já acontece há muito tempo. Agora, a gente está falando muito de NoSQL, né? Mas hash tables, quando você implementa uma hash table, cara, você está fazendo o que vale. Isso daí é algoritmo, ó, muito tempo atrás que você já utiliza. Então, no SQL não tem nada de novo. O que tem de novo são soluções, às vezes, mais preparadas para entrar no mercado. E mais marketing, que é importante. Sabe, a gente fala, por que o Zope não deu certo? Eu não sou o melhor cara para responder, mas eu tenho certeza que faltou marketing, aí como falta em muitas coisas. Marketing é importante pra caramba. Por que o Ruby, mesmo sem ser utilizado, às vezes é mais falado que Python em alguns cantos? Porque eles caras são bons em fazer marketing. E o Ruby também não é ruim. Então junta o útil ao agradável, sabe? Então, talvez se a gente tivesse feito um marketing mais focado, o Zope já teria levado no NoSQL a fazer parte de uma discussão como essa há muito tempo atrás. Né? Então é esse tipo de coisa que acontece. Certo, Jean? Só falando do marketing, não sei se vocês participaram ou acompanharam a história, aquele carinha, como é que era o nome dele? Klaus Westensfelder. Alguém lembra desse cara? Pois é, faz um tempão ele fazia o marketing próprio nos fóruns de software livre. E era objetos persistentes, eu acho que tem muito a ver com a origem ali de NoSQL. E ele demonstrava e usava uma camiseta, parecia um doido varrido, assim, uma camiseta com todo o código dele em 300 linhas nas costas, assim. Ele fez bastante marketing, não sei como é que acabou, mas era NoSQL direto. Acho que acabou. Era um marketing solitário. Sim, mas, é uma boa atitude. Mais alguma dúvida, gente? Só queria fazer uma observação que a gente verifica no tempo que as estruturas de dados, em geral, elas seguem as estruturas organizacionais. Se você olhar as organizações de 40 anos atrás, todas elas eram hierárquicas. Então, a gente tinha bancos hierárquicos para poder resolver e dar solução para os problemas de estruturas hierárquicas. Quer dizer, depois se evoluiu para um modelo de redes e, posteriormente, veio o modelo relacional atender uma situação diferenciada que evoluiu. Hoje nós estamos num outro patamar onde as organizações estão dispersas, vamos dizer assim, na internet, e não existe hierarquia e nem, vamos dizer assim, um nível de relacional, né, entre essas organizações. Existe um trabalho de cooperação e o modelo, vamos dizer assim, de alguma forma se esgotou, né? E está se descobrindo, então, novos modelos para poder regular essas relações que, às vezes, você tem parceria com quem você nunca viu, né, nem conhece, e tem que estabelecer, vamos dizer assim, relações de confiança, tá certo? Eu acho que deve ser alguma coisa por aí. Beleza, gente. Obrigado, viu? Qualquer dúvida, falar sobre arquitetura um pouquinho mais. Aí, para a parte mais técnica, que eu sei que eu deixei um pouco de falar sobre coisas muito técnicas, pode conversar um pouquinho comigo. Você vai perguntar ou não vai? Ele tomou coragem para ser o último a perguntar. Queria saber quando que eu vou poder utilizar no SQL, no meu Microsoft Access,
Olha, o pior, se você consegue acessar o Access pela internet, você já consegue usar o NoSQL. Porque a maioria é HTTP, então faz uma requisição, insere no banco de dados, faz outra requisição, lê do banco de dados. Então já pode. É muito simples. O NoSQL é feito em bases muito simples, não tem drivers nenhum para utilizar. Geralmente é um acesso, um get que você faz, você já consegue fazer inserções e deletar e manipular o dado. Só com acesso à internet, geralmente. Agora, lib para Access, né? Eu não sei se vai ter, não. Aí. Obrigada, Felipe.